Eu me lembro com saudade o tempo que passou. O tempo passa tão depressa, mas em mim deixou jovens tardes de domingo, tantas alegrias, velhos tempos, belos dias. Canções usavam formas simples para falar de amor. Carrões e gente numa festa de sorriso e cor. Jovens tardes de domingo, tantas alegrias, velhos tempos, belos dias. Hoje os meus domingos são doces recordações daquelas tardes de guitarra, sonhos, emoções. O que foi felicidade me mata agora de saudade. Velhos tempos, belos dias. Vejam só que festa de arromba. Outro dia eu fui parar. Vinha andando no meu carro quando vi pela frente, na beira da calçada, um broto displicente. Meus irmãos, está começando o nosso programa com essa bela música aí, Jovens Tardes de Domingo, né? Roberto Carlos, Erasmo Carlos, relembrando aqueles bons domingos, quando a televisão ainda era preto e branco, né? 1900 antigamente, né? Tempo do Iê, né? Que Roberto Carlos era o rei da juventude brasileira e Rony Fon era o príncipe, né? Tanto até que ele fez aquela música, querem acabar comigo, nem eu mesmo sei porquê, né? E aproveitou para dar uma para fortalecer o namoro, né? Aí, enquanto eu tiver você aqui, ninguém poderá me destruir, né? Falando para a namorada, né? Então foi que Roberto Carlos reinava absoluto, era o rei da juventude brasileira. Então apareceu o Rony Fon no outro lado, lá no outro canal de televisão, né, do concorrente. E aí Rony Fon se tornou o príncipe e uma ameaça a Roberto Carlos. Então, naquela época, né, que ele era absoluto, né. Então, e assim está começando, né, falando de amor, relembrando os velhos tempos, né, Jovens Tardes de Domingo, do rei Roberto Carlos. Está começando Varela no ar, programa do Varela, apresentação Jonas Varela, direção geral Lucas Varela, Nayara Varela, Mona Lisa Varela. Para o nosso querido público que nos acompanha, as nossas indicações: Varela Clínica de Estética e Beleza, mais de 500 serviços para homens e mulheres, a moda Varela, masculina e feminina. Acesse varelaesteticabeleza.com.br, telefones 85 3224 0783, 3224 7018, Rua Oswaldo Cruz, 1660, Aldeota, Fortaleza, Ceará, entre Carlos Antônio Tomás e Carolina Sucupira. Programa Check-up, atualidades da medicina, os quadros Saúde 100%, Olho no Olho, Informe, Dicas das Estrelas e outras atrações. O programa que se preocupa com você, domingo às 20 horas, apresentação Natália Varela, na TV Diário, Fortaleza, Ceará. Programa 100% Jesus, os quadros Cantando para Jesus, Jesus in Love, Gospel News e outras atrações. No programa da missionária Natália Varela, sábado às 23 horas, na Rádio Vida 102,9 FM, Fortaleza, Ceará. Acesse natalinavarela@gmail.com.br. Telefones 85 3287 2158, 3287 2999. Programa Vida News, notícias ao meio-dia de segunda a sexta-feira, apresentação Felipe André e Natália Varela, na Rádio Vida 102,9 FM, Fortaleza, Ceará. Acesse www.radiovidafortaleza.com.br. Telefones 85 3287 2158, 3287 2999. Nós faremos hoje, nossos queridos ouvintes, a leitura do capítulo 11 do Evangelho segundo Marcos, segundo livro do Novo Testamento nas Bíblias Sagradas, nas Sagradas Escrituras.
Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 1. Entrada em Jerusalém. Jesus e os discípulos aproximaram-se de Jerusalém. Estavam perto de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 dos discípulos, Marcos 11, 2, e disse-lhes: Ide até o povoado ali na frente, e logo na entrada encontrareis amarrado um jumentinho, no qual ninguém ainda montou. Desamarrai-o e trazei-o. Marcos 11, 3. E se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Marcos 11, 4. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado a um portão fora na rua, e o desamarraram. Marcos 11, 5. Alguns dos que estavam ali disseram: que estáis fazendo, desamarrando o jumentinho? Marcos 11, 6. Os discípulos responderam conforme Jesus tinha mandado, e eles permitiram. Marcos 11, 7. Trouxeram então o jumentinho até Jesus, puseram seus mantos em cima, e Jesus montou. Marcos 11, 8. Muitos estenderam seus mantos no caminho, enquanto outros espalharam ramos apanhados no campo. Marcos 11, 9. Os que iam à frente e os que vinham atrás clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Marcos 11, 10. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 11. Maldição da figueira. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Lá observou todas as coisas. Mas, como já era tarde, ele e os 12 foram para Betânia. Marcos 11, 12. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Marcos 11, 13. Avistando de longe uma figueira coberta de folhas, foi lá ver se encontrava algum fruto. Chegando perto, só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. Marcos 11, 14. Então reagiu dizendo à figueira: nunca mais ninguém coma do teu fruto. Os discípulos ouviram isso. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 15. Expulsão do comércio do templo. Foram então a Jerusalém. Entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos que trocavam moedas e as bancas dos vendedores de pombas. Marcos 11, 16. Também não permitia que se carregassem objetos passando pelo templo. Também não permitia que se... Marcos 11, 16. Também não permitia que se carregassem objetos passando pelo templo. Marcos 11, 17. Pôs-se a ensinar e dizia-lhes: não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, fizestes dela um antro de ladrões. Marcos 11, 18. Os sumos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam um modo de matá-lo. Mas tinham medo de Jesus, pois a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Marcos 11, 19. E quando anoiteceu, Jesus e os discípulos foram saindo da cidade. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 20. A figueira ressequida. De manhã cedo, ao passarem, verificaram que a figueira tinha secado desde a raiz. Marcos 11, 21.
Pedro lembrou-se e disse: Rabi, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Marcos 11, 22. Jesus lhes observou: tende fé em Deus. Marcos 11, 23. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, arranca-te e joga-te no mar, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Marcos 11, 24. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebestes, e vos será concedido. Marcos 11, 25. E, quando estiverdes de pé para a oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 27. A questão da autoridade. Jesus e os discípulos foram outra vez a Jerusalém. Enquanto andava pelo templo, os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, Marcos 11, 28, com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Marcos 11, 29, Jesus disse, vou fazer-vos uma só pergunta. Respondei-me, que eu vos direi com que autoridade faço isso. Marcos 11, 30. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Marcos 11, 31. Eles discutiam entre si. Se respondermos do céu, ele dirá, porque não acreditastes em João? Marcos 11, 32. Vamos então responder dos homens? Eles tinham medo do povo, já que todos diziam que João era realmente um profeta. Marcos 11, 33. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 33. Responderam então a Jesus, não sabemos. E Jesus retrucou-lhes, pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Nosso diretor-geral, Mona Lisa Varela, nós concluímos o capítulo 11 do livro Evangelho segundo Marcos, segundo livro do Novo Testamento na Bíblia Sagrada, na Sagrada Escritura. Até lá, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.